Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10, ainda que, de certa forma, a minha reflexão vá até o verso de número 26. Mas vou deixar mais claro mais para frente. Diz assim a Sagrada Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Segui mais um pouco até o verso de número 11 e 12. Apegando-se ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito? Queridos, ontem eu fui surpreendido com uma pergunta muito, muito interessante, de qual seria o problema da igreja atual. Não quero me propor a falar com vocês sobre o problema da igreja atual, mas queria pensar com vocês, à luz desse texto, e não pretendo fazer uma exposição palavra por palavra, tampouco uma análise mais aprofundada de cada sentença, mas, à luz desse texto, que está dentro de um contexto específico, pensar com cada um de vocês a respeito da nossa relação com Deus, da nossa prática e dos princípios que nos levam à nossa prática. O texto que acabamos de ler está dentro de um contexto muito específico. O capítulo anterior, o capítulo 2 do livro de Atos, nos narra a respeito do primeiro discurso, da primeira pregação feita pelos apóstolos, mais especificamente por Pedro, quando daquele momento de batismo com o Espírito Santo, quando os nossos primeiros irmãos receberam o Espírito Santo de forma permanente, o Espírito Santo foi dado à igreja, desceu poder sobre a igreja, e aquele primeiro discurso, aquela primeira pregação, ela teve um resultado em que cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, e ali elas foram batizadas. E nos diz, o final do capítulo 2 do livro de Atos, como aqueles primeiros irmãos eles viviam. E aqui nós temos uma cena de um milagre, de cura, e a seguir, no capítulo 4 e no capítulo 5, o capítulo 4 é uma continuidade do capítulo 3, em que nós lemos a respeito de Pedro e João sendo presos em função da celeuma que se deu em eles pregando o evangelho ali no templo, mas o capítulo 5 vai nos contar também a respeito, o capítulo seguinte, né, o contexto posterior, vai nos falar a respeito de uma situação muito específica em que, em função do pecado contra o Espírito Santo, em função do pecado, da mentira, né, Ananias e Safira são punidos, e ali há um grande sinal, ainda que muito
muito esquisito para nós hoje, né? Muito pesada essa leitura. Eles morrem em função disso. Há uma forte demonstração de poder ali. E nós, então, temos esse texto do capítulo 3, em que uma cena de milagre ela é narrada num contexto em que a igreja está nascendo, no contexto em que a igreja do Senhor Jesus ela está tendo os seus primeiros passos. A gente vê aqui, então, relatos de como se conduzia a igreja primitiva, a sua natureza, a sua identidade, os seus feitos. E por que esses textos são narrados? Por que essas histórias? Por que especificamente esses fatos é que foram selecionados para serem descritos e serem registrados? Eles têm como objetivo demonstrar a continuidade do ministério do Senhor Jesus nos apóstolos. Tem o objetivo de demonstrar que aqueles apóstolos eram escolhidos do Senhor Jesus e eles estavam ali representando Jesus, eles eram embaixadores de Jesus, e o cumprimento da missão da igreja que havia sido orientada no primeiro capítulo, que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Esse cronograma, esse roteiro de pregação é demonstrado no livro de Atos dos Apóstolos. E é claro, ainda que Atos não deva ser considerado como um manual, como se determinadas fórmulas elas só precisassem ser repetidas, como simplesmente nós precisássemos apenas imitar com exatidão cada um desses detalhes, né? É só repetir que vai dar certo. Não, o livro de Atos dos Apóstolos não é um manual desse tipo, não é um manual pragmático, mas, sem sombra de dúvida, nós precisamos tomar o livro de Atos dos Apóstolos como paradigmático, no sentido de que ele nos ensina princípios essenciais para viver uma vida conforme a vontade de Deus, naquilo que se refere à natureza da igreja, naquilo que se refere aos princípios que eu e você, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, precisamos ter, e princípios que norteiam, que conduzem a nossa prática. Assim, de forma bem sintética, de forma bem objetiva, eu gostaria de pensar nesses princípios, pensar nessa prática do que é ser igreja à luz dessa cena de Atos capítulo 3. E penso eu que um primeiro princípio fundamental do que é ser igreja, da prática da igreja, é a perseverança na oração. E nós percebemos isso logo no início da narrativa, porque antes de começar a narrativa a respeito de um milagre, antes de falar a respeito de algo extraordinário que vai ser realizado por intermédio dos apóstolos Pedro e João, nós lemos que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Como diria uma professora de escola dominical já falecida, aqui da igreja em que sou pastor auxiliar, 50, quase 60 anos de ministério à frente das crianças aqui da igreja, aquela tia, aquela professora, ela ensinava de forma clara e simples que orar é falar com Deus. Orar é pura e simplesmente falar com Deus. É estar com Deus. Orar é tirar tempo, é gastar, é usar, é desfrutar de tempo com Deus. Orar é buscar a Deus. Orar é confiar em Deus. Orar é adorar a Deus. Orar é louvar a Deus. Orar é agradecer. Orar é reconhecer a necessidade, a total necessidade, a urgente necessidade de estar com Deus e recorrer a Deus. E também quando reconhecemos outras necessidades, outras circunstâncias que nos levam a perceber carências. Orar é a resposta a esses momentos. Jesus orava. O nosso mestre inúmeras vezes orou, seja com as pessoas, seja se retirando em privado, em particular, para se dedicar à oração. Se o mestre, o próprio Filho de Deus, orava, eu, seu servo, como não orar? Os discípulos de Jesus oravam. Este texto é uma mostra dessa realidade da vivência da oração por parte desses irmãos tão preciosos. A igreja como um todo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela orava.
em diversos momentos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os registros de sinais e prodígios, mas, sobretudo, nós vamos ver registros de pessoas que oravam, pessoas que se encontravam com Deus. Orar, portanto, é uma marca, orar, portanto, é uma característica, orar é um princípio e uma prática fundamental do cristão, orar é um princípio e uma prática fundamental da igreja. Não só pastores, seminaristas, mas todos nós, enquanto povo de Deus, precisamos orar. Me lembro de um professor de teologia, um colega professor de seminário, eu era seminarista ainda, e esse, hoje, colega professor de seminário, não do nosso seminário, mas de um outro seminário, palestrando, pregando na igreja em que eu era seminarista, ele contou uma experiência pessoal muito interessante, em que ele havia sido convidado para falar em uma conferência sobre oração. E ele listou tudo aquilo que ele podia. Ele buscou os melhores livros, ele buscou as melhores exegeses, ele buscou todo o material necessário para falar a respeito de oração. E depois que finalmente ele havia concluído a sua palestra, concluído o seu texto, ele começou a ficar altamente incomodado porque ele sentia que alguma coisa estava faltando. E o que é que estava faltando? Então ele parou, ele se ajoelhou, ele agradeceu a Deus por tudo que havia estudado, por tudo aquilo que havia aprendido. Mas ele orou. E ele se colocou em oração diante de Deus, para que Deus o conduzisse naquilo que ele iria falar aos seus irmãos. Mas o texto, e como disse, não pretendo de forma detalhada pegar todos os detalhes, que são muitos, esse é um texto longo, é uma cena longa, mas eu gostaria de pensar nesse texto, suscitar, trazer aqui para nós hoje mais uma marca, mais um princípio, que é fundamental para a igreja manifestar o poder de Deus. Entendo que é um princípio, uma prática necessária à igreja manifestar o poder de Deus. Veja o que acontece no verso 6. Nós temos um milagre, nós temos algo extraordinário acontecendo. Um coxo é curado. A palavra coxo é um termo usado para alguém que apresenta uma extremidade mais curta que a outra, ou alguém que falta uma perna ou um pé. Só que no caso específico do homem aqui que foi curado, se diz, né, na narrativa da cura, que os seus pés e os seus tornozelos não eram firmes, porque, afinal de contas, quando ele foi curado, eles se firmaram. Então, se os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, é porque antes eles não eram firmes. E foi exatamente esse o milagre. Aquele homem tinha dificuldade de locomoção, porque os seus pés e os seus tornozelos não eram firmes, mas após a ordem de Pedro e de João, nós temos aqui algo extraordinário acontecendo. Ele passa a andar. Quero dar uma nota importante aqui, né? Uma nota de rodapé importante. Sinais acompanhavam os discípulos. Por quê? Queridos, entendemos que esses sinais eles acompanhavam os discípulos para confirmar a pregação. A mensagem do evangelho, que ainda não estava registrada de forma autoritativa nas Escrituras, ela estava sendo anunciada pelos apóstolos. Os fatos ainda estavam se desenrolando e exatamente por isso é que essa pregação era acompanhada de sinais. Em primeiro lugar, para demonstrar a identificação dos apóstolos com Jesus. Aqueles homens, eles faziam sinais extraordinários, tais como o seu mestre, o nosso Redentor, o nosso Salvador também faziam. Portanto, eles eram pessoas que haviam sido escolhidas, designadas por Jesus e pregavam a mesma mensagem com a mesma autoridade de Jesus. Em segundo lugar, enquanto eles pregavam e faziam os sinais, esses sinais revestiam de autoridade a mensagem que eles pregavam. Então, num primeiro momento, eles precisam ser identificados com Jesus e eles mesmos terem a sua mensagem revestida da sua autoridade.
Hoje, queridos, nós entendemos que a mensagem do Evangelho ela tem autoridade em si mesma na medida que ela é pregada à luz da Escritura. Mas eu preciso deixar claro que nós cremos que o Deus do passado é o mesmo do hoje, e esses sinais eles podem acontecer em qualquer tempo e lugar, sob a vontade soberana de Deus. Eu nunca, enquanto um bom calvinista, eu limitaria o poder de Deus. Eu nunca, enquanto teólogo, seria capaz de ousar dizer o que Deus pode ou não fazer. Não me cabe fazer isso, mas, enquanto bom confessional sensacionista, entendo que não precisamos mais desses sinais, no sentido de que nós não dependemos mais desses sinais. Veja-se que a importância daqueles sinais específicos, ela deve ser contextualizada, até porque aqueles que foram curados, em algum momento eles vieram morrer. A questão é que o poder de Deus, ele vai muito além da cura física. Quando lemos atentamente os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a cura física ela é um indicativo do poder de Deus para efetuar uma cura muito mais profunda e muito mais duradoura, a cura do ser humano como um todo. Você lembra daquela cena em que o nosso Senhor Jesus, quando foi questionado se ele podia ou não dizer para aquele homem, os teus pecados estão perdoados, ele respondeu àqueles que estavam pensando malignamente que ele não tinha o poder, que ele não tinha autoridade para isso. Você lembra quando ele respondeu assim? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca, vai para a tua casa, e levantando-se aquele homem, ele partiu para a sua casa. Ou seja, os milagres, os sinais, eles têm como objetivo reforçar a mensagem do Evangelho, que diz que Cristo Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados e reconciliar com o Pai, o pecador. E o que é o Evangelho, senão a mensagem que levanta o caído, fortalece o prostrado, renova o cansado, mas principalmente e fundamentalmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? E assim, eu gostaria de compreender com você, meu querido, que a igreja precisa voltar a manifestar o poder de Deus. Porque o poder espiritual da igreja é o que lhe dá a verdadeira autoridade. E o poder espiritual da igreja está justamente em anunciar o evangelho e ver pessoas transformadas pelo evangelho. O poder espiritual da igreja é o que lhe dá a verdadeira autoridade. Não o poder do dinheiro, não o poder militar, não o poder político, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É curioso, queridos. Conta-se a respeito de um fato ocorrido com São Tomás de Aquino no século XIII, quando ele visitou o Papa Inocêncio III. O Papa estava muito ocupado em contar grande soma de dinheiro e ele virou para Tomás de Aquino e disse: olha, Tomás, a igreja não precisa mais dizer nós não temos prata nem ouro. E então Tomás de Aquino respondeu de pronto: a gente não pode dizer que não temos mais prata ou ouro, mas também a gente não pode dizer em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O Papa se referia ao que ele considerava uma grande vitória da igreja, a riqueza material, mas Tomás de Aquino ele se referia ao grande declínio espiritual da igreja, e eu tenho um profundo medo nesse tempo atual em perceber que a igreja, pela sua incapacidade de demonstrar o poder espiritual que vem do verdadeiro evangelho, nós estamos articulando outras formas pela nossa incompetência, pela nossa falta de poder. E às vezes buscamos exercer poder político, domínio econômico e outras formas, porque nós não conseguimos mais anunciar de forma efetiva o evangelho que transforma o pecador. Enquanto calvinista que sou, enquanto presbiteriano que sou, muito me alegro com irmãos que se sentem atraídos pela boa mensagem, pela boa teologia da reforma. Mas tenho medo, porque as nossas igrejas precisam voltar a receber membros por profissão de fé e batismo.
pessoas que não foram tiradas de outras denominações, pessoas que não se encantaram e tiveram uma segunda conversão, uma conversão a Calvino, mas pessoas que foram tiradas das trevas e trazidas para a maravilhosa luz. Pessoas que antes não conheciam Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas agora conhecem. Mas o texto me traz ainda uma terceira importante lição quanto a um princípio, a uma prática importante da igreja. Se, sem sombra de dúvida, precisamos perseverar na oração e precisamos manifestar o poder de Deus, penso que precisamos proclamar o nome de Jesus. Veja que esta cena, ela vai do versículo 1 ao versículo de número 26. Na verdade, até segue um pouco mais quando os discípulos são presos, mas eu gostaria de me atentar ao significado do verso 11 ao verso 26. O que é que os discípulos, os apóstolos Pedro e João, começam a fazer quando aquele homem é curado e, em função da cura, em função da manifestação do poder de Deus, pessoas se achegam para perto para ver o que estava acontecendo? O que é que eles começam a fazer? Proclamar o nome de Jesus. Eles começam a anunciar que Jesus é Salvador. Perceba que os versos 11 ao 26 são a maior parte da cena. Boa parte da cena é de proclamação, pelo método do testemunho. O método usado por eles é o método do testemunho. Perceba, verso 12, eles começam a pregar, e olha a continuidade. O Deus de Abraão, verso 13, de Isaac, de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. No verso 15, eles dizem exatamente o que eles são. Testemunhas. Perceba, testemunha é aquele que relata o que viu ou que ouviu. Uma igreja que se mantém contínua e perseverantemente em oração, na presença de Jesus. Uma igreja que, por manter-se contínua e perseverantemente em oração na presença de Jesus, e assim reflete em sua vida, e reflete em tudo que é, em tudo que faz, o poder de Jesus, ela se torna uma testemunha em suas palavras, mas não só nas suas palavras, ela se transforma numa testemunha em tudo o que ela faz, da mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Ele descreve aqui, é lindo perceber como nesse texto nós temos os nossos irmãos apóstolos nos ensinando de forma clara o que devemos proclamar. Ele fala a respeito da mensagem da cruz, do sacrifício vicário, do sacrifício substitutivo, do sacrifício expiatório, porque um preço foi pago pelos nossos pecados. Eles falam a respeito da fé em Jesus, fé que é muito mais do que simplesmente crer, fé que é dar crédito, fé que é confiar em Jesus e confiar-se a Jesus, ou seja, entregar-se. Eles falam a respeito da pessoa e da obra de Jesus, que ele é digno de confiança em função da pessoa e da sua obra. O texto nos fala a respeito do chamado ao arrependimento. No verso 19, eles dizem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é a convicção do erro, é a convicção de pecado, acompanhada de um profundo senso de responsabilidade e necessidade de mudança positiva. O arrependimento é uma condição fundamental à salvação e ela precisa ser pregada, e ela é o fruto mais claro da fé. Agora percebam que esses irmãos também nos falam a respeito da aliança, do pacto, do Deus da aliança, o Deus que é fiel e por isso ele cumpre as suas promessas, e Jesus foi a promessa mais linda, mais perfeita e mais completa, cumprida pelo Pai. O Deus que se revelou progressivamente na história e que por meio dos seus servos do passado indicou a vinda do Messias, antes de nós e mesmo dos apóstolos, Deus já havia estabelecido um testemunho sobre ele.
E claro, essa mensagem não poderia deixar de conter a ressurreição, a vitória sobre a morte, o sinal claro da divindade de Jesus, do poder de Jesus para conceder a vida eterna. Uma igreja que persevera na oração e assim demonstra o poder de Deus. Ela proclama o nome de Jesus, com tudo o que ela é, com tudo o que ela faz, e proclama também de forma audível, através de uma pregação clara e inequívoca das Escrituras Sagradas. Eu quero concluir essa breve reflexão com vocês nessa noite, pensando que precisamos tomar muito cuidado, porque a igreja de hoje pode ter um grande desafio. Penso eu que temos um grande desafio, que infelizmente, na realidade que nós vivemos, muitos de nós perderam a capacidade de fitar os olhos na pessoa. Perceba que Pedro e João fitam os seus olhos naquele homem. E deixamos de fitar os olhos por não termos tempo, porque estamos gastando tempo no que não deveríamos, ou ainda porque não temos interesse nas pessoas. O foco muitas vezes deixou o individual, pouco lucro, para investir no coletivo, para investir na multidão. Quem sabe, em alguns casos, infelizmente, que vemos no evangelicalismo brasileiro, para ter uma arrecadação maior. A igreja hoje, quando diz, olha para nós, nem sempre tem a condição de oferecer às pessoas aquilo que foi confiado por Cristo. Gente, que dificuldade de pedir às pessoas que olhem para a igreja, que olhem para aqueles que são o corpo de Cristo e por isso deveriam refletir a glória de Cristo, a bondade de Cristo, a verdade de Cristo, a santidade de Cristo. Ao invés disso, muitos se apoderaram do poder, não o poder do alto, não o poder que veio do Espírito e é derramado sobre a igreja, mas um alto poder, um falso poder, um poder manipulador, um poder abusador, um poder que é um poder vindo de homens e não de Deus. Infelizmente, a igreja, na sua grande maioria, não pode repetir, eu não tenho prata nem ouro. E junto com o pecado, com os escândalos, com as injustiças, o poder que a igreja, através de alguns representantes, mais buscou na história, realmente foi o poder da prata e do ouro. E hoje há outros poderes, porque nem sempre é recurso, é dinheiro, mas o poder de fazer, de efetuar, de realizar em diferentes níveis, em diferentes setores, muitas vezes seduz aqueles que nem recebem para isso, mas que, em função do poder, do status, da posição, acabam se rendendo a isso. A igreja tem tido dificuldade de dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta, sai da morte, vem para a vida, ressuscita espiritualmente, venha viver vida e vida em abundância. Que o Senhor nos dê hoje arrependimento em fé, para que nós voltemos a esses princípios basilares, perseverança na oração, demonstração efetiva do poder de Deus, e o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. E que nós, nisso, tenhamos a consciência de que podemos e devemos, porque fomos chamados e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para proclamar o nome de Jesus com a nossa boca, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Que Deus assim muito nos abençoe.